Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália Bretas Marticelli, sou estudante de nutrição da UFLA e esse vídeo é para contar do meu primeiro estágio, que foi em nutrição da saúde pública. Eu realizei o estágio no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, na parte do SUS. Eu acompanhei a nutricionista Gisele Meira nos atendimentos que ela fazia em 3 UBSs da cidade: UBS Central, UBS São Jorge e UBS Country Club. As atividades foram basicamente fazerem atendimentos individuais, visitas domiciliares, prescrições de dietas, né, suplementos. Tinham muitos pacientes com patologias, por exemplo, diabetes, né, hipertensão, eram muito comuns, e também o preenchimento de alguns documentos do ESUS. Vai. Em relação ao projeto que eu executei, eu fiz encontros com pacientes. Eu vi que tinha uma fila de espera muito grande na UBS São Jorge, então eu peguei um número grande de pacientes que têm dislipidemia para fazermos uma consulta em grupo. Essas consultas foram encontros, foram um total de 2 encontros que a gente teve. O primeiro encontro que eu tive com os pacientes foi um encontro mais geral, mais uma introdução, né, quanto ao que é a saúde, o que é ser uma pessoa saudável, que hábitos uma pessoa saudável faz e que hábitos ela tem que fazer menos ou deixar de fazer. E eu também expliquei sobre os grandes grupos de alimentos, né, quanto ao processamento deles. São os alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Nesse dia a gente fez uma atividade toda em conjunto, né? Eu utilizei 2 cartolinas e fui colando figuras, fui escrevendo frases junto com eles que eles mesmos falavam. Quanto à explicação desse processamento de alimentos, eu levei exemplos, expliquei os exemplos de alimentos e nós fizemos também colando figuras juntos, por exemplo, um pão de forma, ou um pão de sal, um suco industrializado, né, um café, quais comidas iriam para quais grupos. E também eu executei a atividade de um prato ideal, né, por exemplo, um prato de jantar ou de almoço, ou as quantidades de alimentos e que tipos de alimentos seriam ideais para uma alimentação balanceada. Já o segundo encontro nós tivemos uma semana depois, e nele eu levei um notebook que eu montei slides relacionados mesmo à dislipidemia, né, que foi o grupo que eu chamei foi sobre isso. Eu expliquei o que é a dislipidemia, falamos sobre como ela se dá no organismo, né? As consequências que ela podem trazer, que a dislipidemia pode trazer para os pacientes. E também falei, né, obviamente, sobre a alimentação. Tipos de gordura, que foram umas perguntas que eles me fizeram no primeiro encontro. Que tipos de gorduras são boas deles consumirem, que tipos não. Quanto à banha de porco, óleo de coco também, sobre esses modismos que tiveram recentemente. E isso tudo foi feito no notebook, através de uma conversa, sentamos juntos e fomos conversando. Foi bem didático, bem dinâmico e foi bem interessante, porque né, quanto mais passava a atividade, a gente ia conversando, eles já iam tirando as dúvidas. As 2 atividades elas foram avaliadas através de eu usar a escala hedônica, né, aquela de carinhas, eram 5 carinhas diferentes, e eles avaliaram através disso e poderiam fazer também comentários. Em relação aos pontos positivos e negativos do estágio, eu acredito que os pontos positivos, pelo menos para mim, foram relacionados ao SUS, né, que ele funciona muito bem no município de Poços de Caldas, tem muitas nutricionistas e elas são bem distribuídas. E além do que, me receberam super bem, todos os profissionais foram muito solícitos, até mesmo as pessoas, quando eu fazia visitas domiciliares, eram bem educadas, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Quanto aos pontos negativos, eu acho que eles estão relacionados mais ao projeto que eu executei. Devido à fila de espera dos pacientes para nutrição ser muito grande, os pacientes que eu peguei, eles tinham um encaminhamento do ano de 2019, do começo de 2019. Então, quando eu chamei eles, né, pelo telefone, eles acabaram desistindo de ir, porque eles já teriam solucionado o problema deles, conforme eles falaram depois comigo por telefone, que eu fiz 2 chamadas. Eles falaram isso, então eles não tiveram adesão. O grupo foi pequeno, mas eu acredito que tenha sido eficaz, pelo menos para esse grupo pequeno. E é isso.